Eu estou aqui com a Ana Messi, é uma integrante do grupo do Regina Passes, e eu vou fazer uma entrevista com ela sobre toda a trajetória do grupo. Ana, eu gostaria de saber de onde que surgiu o nome do grupo. Bom, como o grupo foi formado por jovens de uma comunidade religiosa, na verdade jovens que frequentavam a Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, o nome do grupo foi tirado de uma das ladainhas em homenagem a Nossa Senhora, que Regina Passes quer dizer Rainha da Paz. Então foi um consenso deles adotarem esse nome, Regina Passes. É isso. Tá, entendi. E qual foi a época mais difícil para vocês? Bom, a época mais difícil foi a época da ditadura militar, em função da censura federal. Então nós tivemos espetáculos proibidos pela censura, espetáculos que já estavam em cartaz, nós tivemos que deixar de apresentar simplesmente por um dos espetáculos foi Liberdade, Liberdade. Nós tínhamos já, inclusive, a autorização, certificado, autorizando, liberando o espetáculo, e de repente ficou proibida, a censura federal proibiu todo o território nacional. Então a gente deixou de apresentar o espetáculo em função disso. Então foi muito frustrante, porque nós estávamos numa temporada de grande público, todo o trabalho nosso foi interrompido. E tivemos alguns espetáculos também que nós enviamos para a censura e nós tivemos o texto censurado. Então nós tínhamos toda uma expectativa de montagem que ficou frustrada porque a gente nem pôde levar adiante em função da proibição do próprio texto. Não foi nem da montagem em si, foi do texto antes da montagem. E esse texto era enviado para Brasília? Na verdade, assim, nós fazíamos um requerimento, né? Nós fazíamos um requerimento, 3 vias de requerimento, anexávamos 3 cópias do texto e encaminhávamos para o Departamento de Diversões Públicas em São Paulo, que encaminhava para Brasília. Aí depois voltava, aí era marcado um ensaio geral, nós tínhamos que buscar esse censor em São Paulo, ele vinha para ver o espetáculo, a montagem, se estava condizente com o texto liberado, se visualmente não havia sido colocado nenhuma coisa que pudesse comprometer, segundo, né, a noção deles, o que poderia ser proibido. Então eles vinham, assistiam, eles marcavam na hora que melhor, fosse assim, melhor conveniência deles, né? Se a gente trabalhasse, eles não estavam nem aí, a gente tinha que vir, fazer durante a semana, 2 horas da tarde, todo mundo saía do serviço para fazer esse ensaio geral. Aí eles terminavam o ensaio, a gente tinha que levá-los até São Paulo, com nossa condução, tudo, depois a gente ficava aguardando se aquilo realmente sacramentava o nosso trabalho, se aquilo estava liberado, então vinha um certificado liberando para que, por exemplo, o espetáculo está liberado para a faixa etária, aí vinha a faixa etária que a gente podia apresentar. Então, às vezes eles viam alguma coisa, por exemplo, no visual do espetáculo, que eles mandavam abolir, cortar, entendeu? Mas a gente sempre dava um jeitinho de, na hora de colocar na prática, dar uma dribladinha nisso e fazer do nosso jeito. Entendi. E fora essas dificuldades assim, qual foi a época que vocês mais gostaram, essa época mais fantástica assim, que vocês passaram? Eu acho que assim, porque o grupo ele foi fundado em 62, então assim, eu comecei a fazer teatro por meio das mãos do meu pai. Meu pai foi um grande artista, um grande ator, cantor, e eu comecei pelas mãos dele. Meu pai já faleceu, foi um dos fundadores do grupo. O Assunção foi o grande fundador do grupo, Antonino Assunção, e outras pessoas que estão até hoje aí, desses pioneiros, né? E foi uma época muito gostosa quando eu comecei, e depois assim, nós pegamos um período bom, que foi a década de 70 e 80, que foram os festivais de teatro, né, o âmbito estadual. Então era uma competição, mas era uma competição super saudável. Então cada grupo fazia o seu melhor para apresentar, então tinha uma fase regional, depois uma fase semifinal, que era uma fase... Primeiro que nem aqui, na região do ABC, depois a gente apresentava, depois eu sei que no final a gente apresentava no âmbito estadual, então é o prêmio governador do estado, e então era assim, era uma época muito fervilhante, com muita, sabe, com muitos espetáculos muito bons, espetáculos assim, muito de vanguarda, então foi uma época muito boa essa década dos festivais, que hoje é uma fórmula que já está muito desgastada,
e praticamente já tomou um outro rumo, com outras características.